Salve, salve galerinha, professor Rômulo na área, trazendo para vocês mais uma aula de física. Nessa aula de hoje eu vou continuar falando sobre o movimento circular uniforme, fazendo aí alguns exemplos para vocês, beleza? Acompanhe as aulas teóricas anteriores antes de assistir essa aula. Recomendo que você sempre pause o vídeo, tente fazer o exercício antes que eu resolva, beleza? Então, bora lá, acompanha comigo aí. Então, nosso primeiro exemplo. O motor executa 600 rotações por minuto. Determine sua frequência em Hz e seu período em segundos. Então, vamos lá, pessoal. A frequência do motor é de 600 RPM, tá certo? Então, nós temos que F 600 RPM, que é rotações por minuto, tá? Então, daqui nós vamos tirar 600 rotações por minuto. Isso aqui, então, eu vou ter 600 rotações. Lembrando que 1 minuto é equivalente a 60 segundos, beleza? Assim eu tenho, então, que a minha frequência será 600 dividido por 60, 10 rotações por segundo. Ou seja, minha frequência é igual a 10 Hz. Então, matamos aí metade do primeiro exemplo. Aqui eu preciso determinar também o período. E o período e a frequência se relacionam, tá certo? O período, ele é o inverso da frequência. Então, se eu já determinei a frequência, eu vou ter então aqui que o período vai ser sobre 1 sobre a frequência, que é 10. Daqui nós tiramos então que o período é 0,1 segundos. Beleza? Lembrando, pessoal, frequência é o número de voltas, tá? Ou de rotações por tempo, beleza? E a frequência se relaciona com o período de tal forma que o período é 1 sobre a frequência. Tranquilo aí no nosso primeiro exemplo? Belezinha? Vamos aí então ao nosso segundo exemplo. Um satélite artificial completa 6 voltas em torno da Terra durante 24 horas. Qual é, em horas, o período do movimento do satélite suposto periódico? Pessoal, lembrando que frequência relaciona o número de voltas por intervalo de tempo e, sabendo que o período é o inverso da frequência, então eu posso determinar que o período vai ser o intervalo de tempo pelo número de voltas. Assim, nós podemos determinar que o período vai ser o intervalo de tempo durante 24 horas. O número de voltas que ele realiza em 24 horas, 6. Então você tem que a cada 4 horas o satélite realiza uma volta completa. Beleza? Então este é o nosso período. Fechamos assim então o nosso segundo exemplinho. Terceiro exemplo, uma roda efetua 120 RPM. Calcule item A, sua frequência em Hz. Então vamos lá. Para definir a frequência, tá certo? O que nós vamos fazer aqui? São 120 rotações por minuto. Daqui nós tiramos então que a frequência vai ser 120 rotações em 1 minuto. Nós temos 60 segundos. Daí eu tiro que a minha frequência vai ser 120 dividido por 60. Isso aqui então dá 2 rotações por segundo. Rotação por segundo, número de voltas por intervalo de tempo, isso é a minha frequência. Então isso aqui é 2 Hz, que é a unidade do Sistema Internacional para a frequência, beleza? Então, item A está aí resolvido sem grandes dificuldades. O B é simples. A
frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então, se eu já determinei a minha frequência, eu facilmente acho o período. Vou pegar 1 e dividir pela frequência, que é 2. Isso aqui, então, dá... Então, 0,5 segundos é o período que é pedido aí no item B. Vamos aí ao próximo exemplo, então. Um ponto material descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante em módulo. O raio da circunferência é 15 centímetros e o ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. Calcule o período e a frequência. Então, bora lá, começar. Bem, o período corresponde ao tempo necessário para que esse ponto material venha a completar uma volta, tá certo? Então, daí, do próprio enunciado, nós tiramos que período é igual a 10 segundos. A frequência é o inverso do período. Então, a frequência vai ser 1 sobre período. Aqui, então, eu tiro 1 sobre 10. Isso aqui vai dar 0,1 Hz. Então, a gente já fecha aí o item A, achando período e frequência. O B, a velocidade angular. Lembrando que a velocidade angular é dada pela razão entre 2π sobre o período, tá certo? Daqui nós tiramos, então, que o período é 10 segundos, aqui que nós achamos no item A. Então, a minha velocidade angular vai ser 2π dividido por 10. Simplificando, nós vamos ter que a velocidade angular é π sobre 5 radianos por segundo, beleza? Então, essa aí é a resposta para o nosso item B, tá certo? Não precisa fazer substituição de π por 3,14, tá, pessoal? Toma cuidado aí para você não fazer essa substituição, que não tem necessidade nenhuma de fazer isso aí, beleza? Vamos fazer o C. A velocidade escalar linear. Pessoal, a velocidade linear, v, é dada pelo produto da velocidade angular pelo raio da minha trajetória circular. Então, eu vou ter que v, velocidade angular, nós achamos aqui no B, π sobre 5, vezes o raio, que segundo o problema, o raio da minha circunferência é igual a 15 centímetros. Então, a minha velocidade linear vai ser dada pelo valor 3π centímetros por segundo, beleza? Então, aqui, essa medida não está no sistema internacional, beleza? Não há necessidade de colocar, porque o problema não pediu para a gente deixar as respostas no SI. Para fechar, o item D, ele pede o módulo da aceleração centrípeta. Pessoal, módulo da aceleração centrípeta, o que ele está querendo aqui? O valor dessa aceleração centrípeta. Lembrando, a aceleração centrípeta, o módulo dela é calculado pela velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Então, essa minha aceleração centrípeta vai ser 3π ao quadrado dividido pelo raio, que é 15 centímetros. Daqui, então, nós concluímos que a aceleração centrípeta vai ser 9π ao quadrado dividido por 15. Isso aqui, simplificando a minha expressão, vai ficar 3π ao quadrado sobre 5. Isso aí dá o valor 0,6 π ao quadrado, e a unidade de medida que nós estamos trabalhando é centímetro por segundo ao quadrado. Assim, então, nós definimos a
aceleração centrípeta, beleza? Então, para fechar, este é o último exemplinho dessa aula de hoje. Na vitrola da vovó, um disco gira com frequência de 45 RPM. Considerando neste disco um ponto A situado a 10 cm do centro e outro B situado a 15 cm, determine para cada um deles, item A frequência em Hz e o período em segundos, beleza? Então, pessoal, olha só, todos os pontos do disco, eles vão girar com a mesma frequência e, consequentemente, o mesmo período. A distância desses pontos com relação ao centro não vão mudar frequência e período, tá? Então, você tem a frequência sendo 45 RPM. Isso aqui é equivalente, então, a 45 rotações por minuto. Lembrando, então, que esta frequência vai ser 45 rotações dividido por 60 segundos, que é equivalente a 1 minuto. Fazendo a divisão, nós vamos obter a frequência com valor igual a 0,75 Hz. Como o período é o inverso da frequência, aqui nós vamos ter 1 sobre 0,75. Aqui o valor vai ser aproximadamente igual a 1,33 segundos. E aí a gente fecha o A. Item B, a velocidade angular em radianos por segundo. Então, a velocidade angular, ela pode ser escrita como ômega igual a 2π sobre o período, ou posso escrever velocidade angular ômega igual a 2π vezes a frequência. Então, qualquer uma das relações que você utilizar vai dar o mesmo resultado. Eu vou pegar aqui a segunda, tendo em vista que eu já resolvi usando essa primeira que eu escrevi aqui. Então, ômega vai ser igual a 2π vezes a frequência, e a frequência é 0,75, como nós determinamos aqui no A. Fazendo então a multiplicação, nós vamos ter que a velocidade angular vai ser de aproximadamente 1,5 π radiano por segundo. E aí a gente fecha o nosso item B, tá? Lembrando que essa velocidade angular, ela também não depende da distância do ponto ao centro do disco, tá? Observem nas equações, eu não preciso saber esse raio, né, que é a distância entre o centro e o ponto em questão que foi pedido para calcular, beleza? Então, item C. No C, ele pede a velocidade escalar linear em metros por segundo. Pessoal, agora, a velocidade escalar linear, essa sim, vai depender do raio da trajetória descrita, beleza? Então, a velocidade para A vai ser ômega vezes RA. A velocidade para B vai ser ômega vezes RB, tá certo? Então, agora é só a gente substituir os valores, tá? Velocidade angular nós calculamos aqui, é 1,5 radianos por segundo. A distância eu vou ter que deixá-la em metros. A distância do ponto A é de 10 centímetros. Para transformar para metros, basta pegar e dividir por 100 e você vai obter 0,1. Tá? Então, 0,1 metros. Aqui, então, eu vou ter que a velocidade linear para o ponto A, portanto, será 1,5 π vezes 0,10, vai dar 0,15. Aqui tem um π, né? 0,15 π metros por segundo. Então, essa é a velocidade para o ponto A. No ponto B, eu vou pegar a velocidade angular
1,5 π radianos por segundo, beleza? Multiplicar pelo raio do ponto B, que é 15 centímetros aqui, eu preciso transformar para metros, porque a velocidade ele pediu em metros por segundo, beleza? Por isso que eu fiz a transformação tanto no item A como agora estou fazendo no item B. Para transformar 15 centímetros para metros, basta pegar os 15 centímetros e dividir por 100, e aí você vai obter aqui 0,15. Então a velocidade em B vai ser, portanto, igual a 0,225 π metros por segundo. Essa é a velocidade para o ponto B, tá certo? Então, olha só, pessoal, frequência não depende da distância, período não depende de distância com relação ao centramento da trajetória. A minha velocidade angular também não vai depender da distância do ponto até o centro. Agora, as velocidades lineares, essas sim, dependem do ponto onde eu estou calculando, tá? Essa depende do raio, beleza? Então é isso aí por hoje, muito obrigado e até a próxima aula.